um minutinho para cada um. Ó, agora nós vamos falar de quem foi eleito. Falamos de todo o cenário, de todo o contexto. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez discurso da vitória em São Paulo. Afirmou que o momento é de restabelecer a paz entre os divergentes. Isso entre aspas, tá? Lula disse que vai governar para todos os brasileiros, não só para os que votaram nele. Para o presidente eleito, não existem dois Brasis. No discurso, ele estava ao lado de aliados como o vice-presidente Geraldo Alckmin, a senadora também terceira colocada, Simone Tebet, que apoiou o Lula agora nesse segundo turno. Eu vou abrir aspas aqui por um trecho da fala do Lula. Meus amigos, minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis, somos um único país, um único povo, uma grande nação. Fecho aspas aqui para a fala de Lula. Depois, ele falou para uma multidão que estava reunida na Avenida Paulista. Ele disse que a vitória é de todos, entre aspas aqui, que amam a democracia e que querem um país mais justo. O Lula também afirmou que a eleição dele representa a derrota do autoritarismo e do fascismo. Em um minuto, Kim Rafael, tua consideração final sobre a eleição de ontem, a fala de Lula. Um mar de gente, se você gosta do Datapovo, ontem teve um lá na Avenida Paulista, já que a gente discutiu isso aqui antes de começar o programa aqui. Isso é justificável, né? São Paulo, a cidade de São Paulo deu muito mais Haddad do que o próprio Tarcísio, então é evidente de que haja aí muitas pessoas na Paulista. Mas é o pessoal provavelmente da cidade, né? Diferente do 7 de setembro, por exemplo, que o país do Brasil todo vai se reunir numa só festa, num lugar só, como houve nos últimos anos. Agora eu quero só ler aqui o Maurício Meirelles dentro do Twitter. Ele disse o seguinte, ó: a notícia boa, Bolsonaro vai sair. A notícia ruim, Lula vai entrar. Então realmente as pessoas com essa polarização, o resultado está aí. E nada mais justo do que um discurso como o Lula, né? Colocar dessas palavras, etc. Ele sabe muito bem que não tem tanta força como nos governos anteriores dele. Mas nós estamos aí refém, né, daquilo que nós já temos como história, né? Pessoas que foram condenadas em redor do Lula. Estou falando do Lula. Lula é inocente, né? Pela presunção de inocência, ele é inocente. Agora, do entorno dele, que participou dos ministérios dos governos anteriores, a maioria ainda está preso, tem muitas pessoas com escândalo ainda de corrupção. Então, assim, se o chefe realmente não sabia, então vamos dar uma chance para ele realmente colocar pessoas de bom caráter nos seus próximo governo. Fernando Tupan, um minuto para sua consideração final sobre a eleição de ontem e as falas aí do presidente Lula lá comemorando a vitória. Paulo Caetano, a gente tem que pensar, se o Lula venceu, mas será que ele vai levar? Eu acho muito que a partir de agora vai abrir espaço para outras pessoas. Não é só Jair Bolsonaro, como a gente está falando aqui. Alguns outros nomes passam a ser players para 2026. Entre eles, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o próprio Sérgio Moro, que vai ocupar um espaço maior no Senado como principal voz da oposição. E a partir de 1º de fevereiro, quando iniciaram uma nova legislatura em Brasília, Congresso Nacional, é que nós vamos saber como o mapa vai ser desenhado para 2026. Mas eu acredito que o Lula levou, mas não ganhou. Vamos lá. Luiz Neto, consideração final, 1 minuto. Paulo, mais ou menos em relação ao que o Kim falou, o Lula vai ter bastante dificuldade mesmo. E ele precisa, sim, dessa pacificação. Não é o momento de querer impor nada. Esperamos que essas poucas promessas e o pouco que ele apresentou como projeto de governo durante a campanha se reflita em cautela e cuidado, né? É muito complicado você mexer com a população de uma forma muito brusca hoje, devido ao resultado das eleições. A gente precisa não só de pacificação, mas também de bom senso, né? As conjunturas e construções nesse momento vão ser feitas com o Congresso Nacional, né? Quem se deu bem em tudo isso foi a Simone Tebet, né? Que negociou o apoio dela, estará compondo o governo, com certeza. E sabemos que o momento agora pede muita cautela, as coisas ainda estão inflamadas, não adianta falar que está tudo em paz, porque há muito ainda o que correr e muito o que acontecer até as últimas definições. Pamela Bussolini, considerações finais aí, a fala do presidente Lula na comemoração do discurso da vitória. Primeiro no hotel e depois numa Paulista tomada por eleitores de Lula.
Não, é engraçado, né? Que ele falou assim, vencemos o fascismo, né? E o UOL falou que o presidente Bolsonaro falou no debate Deus, Pátria, Família e Liberdade é uma frase fascista, né? Então, realmente, ele venceu, né, essa frase, né? Se é isso que eles consideram fascismo, então, realmente, ele venceu. Mas, respondendo ao Tupã, que ele falou assim, a gente precisa, né, mostrar a cara e tal. Tupã, eu vou para as ruas desde 2013, né? Então é claro que caso o Lula faça algo de errado, é claro que a gente vai estar de olho. É claro que existe um Senado, uma Câmara agora em maioria. Então, se ele pisar fora, você pode ter certeza que eu vou ser a primeira a ir lá berrar nas ruas, igual já estava na quinta-feira, lá na frente da Justiça Eleitoral. Então, é esse o cenário que a gente tem, né? Infelizmente, o Lula vai ser um peixinho em um oceano que não é dele, né? Já que ele não tem a maioria nas casas, mas ele tem o judiciário. Agora, o povo na rua e os parlamentares faz muita coisa. Então, vão ser 4 anos aí de muitas aventuras, vamos ver, né? Pronta para trocar de tomada toda hora, né? Kit para pôr no carro, tira do carro, aquelas coisas assim que o PT adora, né? Agnaldo Vieira, sua vez de falar sobre a comemoração de Lula nas falas dele primeiro, como eu falei, num hotel e depois lá numa Paulista. Tinha bastante gente, Agnaldo. Sem dúvida. Só fazendo aí dando uma volta, né? Nós tivemos em São Paulo, o Tarcísio venceu no segundo turno na cidade de São Paulo e também no interior, né? E o Haddad no primeiro turno tinha vencido na região metropolitana de São Paulo. Então mostra um inverso aí, né? No maior colégio eleitoral e também no estado mais produtivo economicamente da federação, a força do Tarcísio. Em Minas Gerais nós tivemos lá no final da votação o Lula conseguindo passar por poucos pontos percentuais o presidente Bolsonaro em Minas Gerais. E no Rio Grande do Sul, algo diferenciado, né? O Eduardo Leite havia perdido no primeiro turno para o Lorenzoni e conseguiu reverter uma boa margem no segundo turno e saiu do governo e ganhou uma reeleição. E por uma questão eleitoral, se ele for candidato novamente ao governo do estado, ele pode ser pela terceira vez, né? Pelo fato de ele ter saído do governo para uma pretensa candidatura a presidente.